povo das estrelas! Vocês conhecem a origem misteriosa da Lua? Nós vamos desvendá-la juntos. Mas antes, não faça mistério. Deixe o seu like, você é muito importante para nós. Faça a sua inscrição, apoie o canal de astronomia. Acredita mesmo que tem seres morando dentro dela? Vamos acompanhar a evolução nos debates da comunidade científica sobre a origem do nosso satélite de estimação. Comenta aqui embaixo qual a sua teoria preferida e o que vocês acham da Lua. Deem as suas ideias do que vocês querem ver no canal, que assuntos querem conhecer e vamos embora conhecer essa história. Teoria da coagregação. Eduardo Albert Rocher foi um cientista francês cujos estudos mais conhecidos concentram-se na mecânica celestial. Em 1873, Rocher defendeu a teoria da coagregação, que foi a primeira teoria científica sobre a origem da Lua. Diz a sua teoria que a Lua e a Terra nasceram ao mesmo tempo e com os mesmos materiais. Rocher imaginava um anel de gás em torno da Terra, igualmente como haviam vários anéis de gás em torno do Sol, que vieram após a contração e o resfriamento das nuvens quentes de ar condensado. Esses anéis se fundem formando os planetas. Segundo Rocher, em sua teoria, a Terra teria emitido um anel de gás após se contrair, e esse anel se fundiu formando a Lua. Essa teoria apresenta problemas, pois a Lua tem um conteúdo de ferro bem menor do que a Terra. Então, se os dois corpos haviam se formado a partir dos mesmos materiais, sua composição básica deveria ser a mesma e não é. Portanto, a sua teoria não foi aceita. Teoria da fissão. Em 1878, George Darwin anunciou sua teoria de que a Lua se originara de uma fissão. A ideia recebeu mais créditos por George ser filho do também cientista Charles Darwin, então pai da teoria da evolução. Sua teoria nasceu da descoberta de que a Lua se afasta da Terra. Então George Darwin imaginou o que aconteceria se o processo fosse invertido. A conclusão de sua lógica era de uma porção de terra que, girando rapidamente em estado fundido, deve ter se soltado e formado a Lua. Imediatamente, ele começou a fazer cálculos matemáticos para inverter a trajetória da Lua até chegar à Terra. Em sua teoria, voltando no tempo, a Lua se aproxima da Terra, fazendo com que sua órbita e a rotação do nosso planeta fiquem cada vez mais rápidos. Dessa forma, a Lua deve atingir e fundir a Terra. Frustrado, chegou a um ponto quase na Terra, porém a matemática não deixou avançar, pois ela não fazia com que os corpos celestes entrassem em contato. O mais perto foi a Lua ficar a 8.000 km, com uma velocidade de 5 ou 6 rotações por dia, mas sem colisão. Essa teoria foi debatida durante décadas, sendo derrubada pelos cientistas que perceberam que a rotação da Terra teria que ser muito mais elevada para chegar ao ponto que temos hoje. O afastamento da Lua só foi provada 95 anos depois na missão Apollo, quando astronautas que foram à Lua colocaram painéis refletores refletindo um laser enviado da Terra. Com isso, conseguiram calcular a distância exata, que é de 384.000 km, e se afasta da Terra 3,8 centímetros por ano. Essa teoria não foi aceita. Teoria da captura. Thomas Jefferson Jackson C., que não é parente do famoso Thomas Jefferson e também não é parente do Michael Jackson, é apenas TJJC. Foi um capitão da Marinha Americana e trabalhava na estação de Mare Island. Essa estação possuía um observatório e a função de Thomas lhe deixava muito tempo para teorizar sobre a formação da Lua. Ele estudou as teorias do coacréscimo de Eduardo Albert e a teoria da fissão de George Darwin e não ficou convencido. Ele teve uma ideia totalmente diferente, que veio se chamar teoria da captura. Em sua teoria, a Lua se formara em outra parte do sistema solar e orbitara o Sol como todos os outros planetas. Em algum momento de sua órbita, ela se aproximou demais da Terra, sendo capturada pela gravidade do planeta. Como alguém praticando o bungee jump, onde a pessoa sobe e desce várias vezes, mas sobe cada vez menos, até que fica completamente parado, pendurado pela corda. Para a Terra capturar a Lua, ela deve ter vindo de longe e aos poucos se aproximava e afastava, sendo que cada vez se afastando menos. A teoria de TJJ poderia explicar os diferentes conteúdos de ferro e a Lua.
que as outras teorias não conseguem. Se a Lua se forma em outra parte do Sistema Solar, a sua composição poderia ser muito diferente. Por outro lado, a ideia de que a gravidade da Terra poderia capturar e reter um objeto tão grande é improvável, já que não existe nenhum meio resistente capaz de deter um corpo do tamanho da Lua. Essa teoria não é considerada pela comunidade científica. Teoria da Grande Colisão. A teoria da Grande Colisão foi criada em 1975 por cientistas do Instituto de Ciências Planetárias de Tucson, em conjunto com o Instituto Smithsonian de Astrofísica. A hipótese do grande impacto defende que a Terra sofreu uma grande colisão com um planeta conhecido como Theia, do tamanho de Marte. Theia se encontrava presa em uma órbita cíclica, em um ponto no espaço em que a gravidade da Terra e do Sol se anulam, conhecido como ponto lagrangiano, pois foi descoberto pelo matemático Lagrange em 1772. Ela foi ganhando massa com impactos de objetos menores em sua superfície. Quando Theia cresceu o suficiente para escapar do seu ponto lagrangiano, entrou em uma órbita instável, tornando a colisão com a Terra como um destino inevitável, pois passaram a ocupar a mesma órbita. O impacto, conhecido como Big Splash, veio ocorrer centenas de anos após a fuga de Theia e, diferentemente do que imaginaríamos, não foi uma colisão frontal, mas sim na lateral, a cerca de 40 mil km por hora. Boa parte do núcleo de Theia afundou e incorporou o núcleo terrestre, enquanto o resto do planeta e parte da zona superficial da Terra foram projetados para o espaço. O que sobrou do núcleo da Theia estabilizou a cerca de 22 mil km da Terra e 27 horas após o impacto, segundo simulações de computador, formou o que hoje conhecemos como a Lua. Essa teoria é amplamente defendida pelos astrônomos e aceita atualmente pela comunidade científica. Teoria das múltiplas colisões. A teoria das múltiplas colisões é a segunda na escala da aceitação na comunidade científica. Ela explicaria uma grande inconsistência na teoria da grande colisão. A Terra e a Lua são quase idênticas, sendo diferenciado pela quantidade de ferro encontrada no satélite, que é muito menor em relação à Terra, o que pesa contra a teoria da grande colisão. O cenário dos múltiplos impactos seria uma forma mais justa de explicar a formação da Lua, onde diversos impactos foram escavando o material da Terra. O Instituto Rehovot de Israel, voltado para os estudos científicos, fizeram simulações de computador com colisões entre um pré-planeta Terra e planetas embrionários, que são conhecidos como planetesimais, que seriam menores que Marte. Nessas simulações, com cerca de 20 colisões, já seria possível formar a Lua como conhecemos. Cada colisão formaria um disco de detritos ao redor desse pré-Terra, que iriam se aglomerando até a formação final como conhecemos. A comunidade científica acredita que nosso sistema solar possui uma idade aproximada de 4,567 bilhões de anos, seguido pela Lua com cerca de 100 milhões de anos mais tarde. Teoria da Lua Oca, ou simplesmente Teoria da Nave Espacial. Em 1970, Alexander Shcherbakov, membro da Academia Soviética de Ciências, avançaram para a teoria de que a Lua é uma nave espacial criada por seres desconhecidos. A teoria foi publicada na revista científica russa. A teoria baseia-se fortemente na sugestão de que grandes crateras lunares, geralmente atribuídas a impactos de meteoros, são geralmente muito rasas e têm fundos planos ou mesmo convexos. A teoria baseia-se fortemente na sugestão de que grandes crateras lunares, geralmente atribuídos a impactos de meteoros, são geralmente muito rasas e têm fundos planos ou mesmo convexos. Eles argumentam na teoria que pequenos meteoros estão causando uma depressão em forma de xícara na superfície rochosa da Lua, enquanto os maiores estão perfurando uma camada rochosa e atingindo um casco blindado por baixo. Entre 1972 e 1977, os sismômetros instalados na Lua pelas missões Apollo registraram terremotos. A Lua foi descrita como tocando como um sino durante alguns desses terremotos, especialmente os rasos. Quando Apollo 12 bateu seu módulo lunar na superfície da Lua, foi alegado pelos astronautas que a Lua tocou como um sino por cerca de 1 hora, levantando os argumentos de que ela deve ser oca como um sino. A opinião científica dominante apoia esmagadoramente que a estrutura interna da Lua é sólida,
com uma crosta fina, um manto extenso e um pequeno núcleo mais denso. E vocês, povo das estrelas, acreditam em qual teoria? Qual a origem da Lua para vocês? Comentem aqui embaixo e deixem a sua opinião, que é muito importante para nós. Comentem.